Olá, pupilos e pupilas, estamos aqui em mais um episódio, até terminando já, gente, tá faltando só um capítulo, no Cavaleiro Preso na Armadura de Robert Fisher. Vamos lá. Ontem nós falamos sobre o Castelo do Conhecimento, onde o Robert ele se deparou com a sua pessoa, né, com a sua essência, e nós lemos muitas coisas a respeito do autoconhecimento, que ele passou a se conhecer, que ele passou a se reconhecer e se amar como de fato ele é. E nós citamos várias partes, e uma das partes que a gente acha mais interessante, que eu achei mais interessante, né, foi a questão do espelho, né? Quando ele se depara com o espelho, onde ele esperava ver um homem carrancudo, um homem deplorável, como ele mesmo menciona, né? Um homem feio, emagrecido e tal. E quando ele se assusta com o que ele vê, né? Ele se admira, ele se acha bonito, ele se acha alguém posturado, né? E ele fica muito feliz com o que ele vê. Ele se olha como um homem, aqui diz o seguinte, para a surpresa dele, ele se olha como um homem alto, com os olhos tristes, nariz grande, encouraçado até o pescoço. Assim que ele se via, na verdade, gente, ele se via dessa forma. E de repente ele se depara com uma pessoa charmosa, cheia de vida, cujos olhos brilhavam e com muita compaixão e amor no olhar. Olha que legal, né? Ele passa a começar a se amar, a se admirar. E isso graças à vinda do Sam, ou seja, isso graças ao interior dele, né? A voz do interior dele, que é chamada de Sam, que começa a tomar frente, né? Que começa a tomar as rédeas da situação. Então, ele começa a também se deparar com alguns conflitos, quando o Sam vira para ele e diz, né? Você se colocou nessa armadura invisível e entre você e seus sentimentos verdadeiros. E ela está com você há tanto tempo que se tornou visível e permanente, não só a você como a todos. E talvez tudo isso tenha escondido os seus sentimentos. Então, assim, basicamente, esse castelo do conhecimento que ele se encontra, né, vem trazer para ele o autoconhecimento, vem trazer para ele a autoimagem, né? Vem trazer para ele a beleza, o amor próprio, e isso deixa ele muito feliz no final. E mais uma parte da armadura começa a cair, né? E por conta que ele se depara com os erros dele, com tudo que ele fez de ruim para Juliette, para o Christopher, quando ele percebeu que ele precisava deles, não que ele amava de verdade. E tudo isso vai caindo ficha, vai percebendo o quanto tinha pedaços dele nas frustrações dos outros, porque ele mesmo provocava, né? E o cavaleiro pegou-se, aí mais um pedacinho aqui, o cavaleiro pegou-se dando risada, depois notou que tinha uma inscrição esculpida numa laje de pedra ao lado da árvore. Aí tinha escrito: para essa fruta não imponho condição, mas que você agora aprenda sobre ambição. Vamos lá, né? E ficou refletindo com essas palavras, mas francamente não tinha a menor ideia do que elas queriam dizer. Decidiu então ignorá-las. Aí o Sam vira para ele e diz: amigo, não faça isso. Se você simplesmente ignorar, nós nunca sairemos desse castelo. Então, quando eles simplesmente conversando com Merlin, ele percebe do que se tratava, né? E aí o Merlin vira para ele e diz o seguinte, que a ambição originada da mente complicada que ele tinha o levou a tentar provar que ele era o melhor do que os outros cavaleiros do reinado. E aí o cavaleiro pergunta para ele: o que há de errado nisso, em eu querer ser melhor que os outros, né? Como você poderia ser o melhor do que os outros cavaleiros quando todos eles nasceram lindos, inocentes e perfeitos como você? E estava feliz tentando, replicou o cavaleiro. Eu estava feliz, Merlin. Você vem e
mais uma vez, acaba com a minha felicidade. E aí ele diz: estava feliz tentando ser o melhor cavaleiro. Estava mesmo? Ou será que você estava tão ocupado tentando vir a ser quem não podia desfrutar de ser simplesmente quem você era? Você está me deixando cada vez mais confuso, resmungou o cavaleiro já meio estressado. Sei que as pessoas necessitam de ambição, elas desejam ser inteligentes e ter bons castelos e desejam poder tocar cavalos todos os anos, passando um para o outro cada vez mais interessantes e novos. Eles querem progredir, Merlin. Agora você está falando sobre desejo que um ser humano tem de ser rico. Mas se ele é bondoso, amoroso, compassivo, inteligente e altruísta, como poderia ser mais rico que isso? Essas são as riquezas que não se compram no castelo, assim como castelos e cavalos. Aí respondeu: é verdade. Existe mais tipos de riqueza que a gente possa imaginar, assim como existe mais tipos de ambição. Para mim, a ambição é ambição e ponto final. Ou a pessoa deseja progredir ou não progride. Não é tão simples assim, respondeu o Magno. A ambição, originada da mente, pode lhe render lindos castelos e belos cavalos. Entretanto, somente a ambição que vem do coração pode trazer também felicidade. O que é a ambição que vem do coração? Questionou o cavaleiro. A ambição que vem do coração, ela é pura. Ela não compete com ninguém, nem fere a ninguém. Na verdade, ela serve de tal maneira que serve aos outros ao mesmo tempo. E como? Perguntou o cavaleiro. É nesse ponto que podemos aprender com a macieira. Ela se tornou graciosa, plenamente madura e cheia de bons frutos que ela dá livremente a todos. Quanto mais maçãs as pessoas retiram, mais ela cresce, mais ela é formosa, mais se torna. As árvores estão fazendo exatamente como a macieira deve fazer, atingindo o potencial para benefício de todos. Pode acontecer o mesmo com pessoas, quando a ambição delas vem do coração. Mas objetivou o cavaleiro. E se ficasse por aqui o dia todo dando maçãs de graça para todo mundo, teria condições eu de conquistar elegantes castelos e cavalos? Você, como a maioria das pessoas, deseja possuir porção de coisas. E aí ele leu mais uma passagem lá na tábua lá, né? Para essa fruta não imponho condição, mas que você agora aprenda sobre ambição. E aí ele perguntou para o esquilo e para a pomba se eles entendiam o que se passava, né? O que quer dizer isso? E aí os dois negaram logo. Rapaz, eu não sei o que está querendo dizer, não tem nem ideia. A Rebeca ainda arriscou, né? Eu acho que ele quer falar que a gente seja como uma árvore. Ela não tem ambição. E talvez não precise dessa ambição. Aí, de repente, eles ouvem uma voz familiar que era do Merlin. E aí o cavaleiro diz: eu estava prestes a te chamar, porque eu não estou entendendo qual é dessa tábua agora, dessa mensagem. E aí ele botou: todos precisam de ajuda para entender uma árvore. As árvores estão satisfeitas simplesmente sendo árvores. Assim como Rebeca, o esquilo estão felizes simplesmente sendo o que são. Mas os seres humanos são diferentes, protestou o cavaleiro. Eles possuem mente. Nós também temos mentes, declarou o esquilo. Desculpa. É que os seres humanos têm uma mente bastante complicada, foi o que eu quis dizer. E aí, quando o Merlin diz o seguinte: melhores do que quem? De que? Melhores de que e o que? Aí ele responde: melhores do que são. Os seres humanos são assim. Eles nascem lindos, inocentes, perfeitos. O que pode ser melhor do que isso? Perguntou Merlin. Não estou querendo dizer que eles desejam ser melhores do que pensam que são. Desejam ser melhores do que os outros são. Você sabe como eu sempre quis ser melhor cavaleiro do reino, Merlin. Ah, sim, entendi. E o que há de errado nisso? Perguntou o cavaleiro.
Como você poderia ser melhor do que os outros cavaleiros, quando todos eles nasceram lindos, inocentes, perfeitos como você? Falou Merlin. Aí o cavaleiro vira e diz assim: as pessoas desejam ser inteligentes, ter bons castelos, desejam poder trocar seus cavalos todo ano, querem progredir. Agora você está falando sobre desejo do ser humano. Desejo do ser humano querer ser rico. Mas se ele é bondoso, amoroso, compassivo, inteligente, altruísta, como poderia ser mais rico? E agora a gente vai bater o nosso papo. Trazendo para a minha vida pessoal, no momento em que eu estava passando pelo meu processo de autoconhecimento, eu também estava conhecendo o meu propósito de vida. E foi quando eu conheci meu propósito de vida que eu passei a perceber, a me admirar, a gostar de mim verdadeiramente. Eu passei a entender que existia acima de mim somente um ser, que era Deus, né? Então, se tudo aquilo que eu consultei, que eu comecei a maneira como eu decidi me comportar, a maneira como eu decidi ser, a partir daquele momento da minha transformação, eu deveria prestar conta apenas com ele, né? Então eu passei a entender que depois de Deus só havia uma pessoa mais importante, que era eu. E que era esse meu novo eu. E que nesse meu novo eu não precisava tentar me diminuir, tentar caber na vida das pessoas, tentar provar aquilo que eu não era. Eu precisava apenas viver em uma nova condição, viver como uma nova criatura. Então eu comecei a modificar as minhas amizades, eu comecei a modificar a minha maneira de pensar, eu comecei a modificar alguns hábitos que eu tinha, eu comecei a me comportar de maneira diferente, mas não sendo um personagem, mas sendo eu mesma. E hoje eu tenho certeza absoluta que eu sou um ser humano melhor. Eu tenho certeza absoluta que eu estou muito feliz com quem eu realmente sou, com quem eu realmente me encontrei. Eu hoje me vejo no espelho como eu sou, como antes eu não me via, né? E aí foi nessa fase do conhecimento que eu descobri o meu propósito. E hoje eu vivo em função do meu propósito. Logicamente que assim como eu tenho as minhas ambições que vêm da mente, né? As minhas ambições que vêm da mente, que são os meus negócios, que são as minhas empresas, que são as coisas que eu tenho, né? As coisas que eu ainda vou ter, tudo isso que eu faço paralelamente, as coisas que eu faço, tudo isso é em prol da minha ambição da mente. Porém, aquilo que eu vivo, aquilo que eu amo, aquilo que eu distribuo como uma árvore. Então eu descobri a minha ambição do coração era meu propósito de vida. Então hoje tudo que eu faço na minha vida eu faço em prol desse propósito, que é servir a Deus, que é ajudar as pessoas, que é trazer para as pessoas uma transformação e fazer as pessoas conseguirem ver que há um lado bom naquilo que elas estão passando e que elas podem converter isso de maneira positiva para elas. Esse é meu propósito de vida, é transformar a partir da espiritualidade, principalmente, a vida das pessoas. E aí, essa é a minha ambição do coração, né? Essa é a minha ambição do coração. E isso é algo que é verdadeiro, é algo que eu posso fazer sem que isso fira os meus princípios, sem que isso atrapalhe a minha vida pessoal, sem que isso me torne um personagem. Por quê? Porque vem da minha essência, vem de dentro de mim. E como é que a gente pode saber disso? Ninguém tem que saber de nada. Quem tem que saber disso sou eu, né? Quem tem que pensar se aquilo é verdade ou não sou eu. Então, se eu vivo a minha verdade, é o suficiente. Se eu sou fiel a Deus, que está acima de mim, é o suficiente. Se eu sou obediente a Deus, é o suficiente. E se eu sou transparente nas minhas atitudes quando ninguém está vendo, esse é o suficiente para mim. E aí, todo o resto é resto. Entende isso na minha escala de importância? Então, isso só acontece na vida das pessoas que se entregam ao autoconhecimento.
viver essa mansidão, essa paz, essa plenitude, você começar a ver que tudo na sua vida dá certo, tudo se encaixa, por quê? Porque você se entregou ao processo de transformação. E o que tu vai colher disso é simplesmente uma paz inexplicável, que você não negocia por nada e por ninguém, certo? E a certeza de que tudo que você faz, que tudo aquilo que você se propor a fazer a partir desse momento vai dar certo, porque você só tem que confiar em Deus. É isso. Então, assim, esse capítulo do conhecimento, ele é interessantíssimo, porque foi uma das coisas que eu investi muito, não quero saber. Investi um capital muito alto na parte do meu autoconhecimento para me qualificar, para ajudar outras pessoas. E aí, para mim, isso foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Mas a minha prioridade ficou muito clara para todo mundo. A minha prioridade ficou muito clara para todo mundo. Foi pegar Deus e colocar Ele no lugar certo na minha vida. Então, quando eu fiz isso, quando eu peguei essa pecinha e coloquei ela na direção certa, no lugar certo na minha vida, tudo mudou, tudo clareou. Todas as luzes do meu castelo acenderam. E aí, eu só fui avançando, eu só fui progredindo, eu só fui absorvendo tudo aquilo que eu precisava saber. E hoje eu estou colhendo os frutos disso. Então, o que ele fala em relação a você se conhecer, em relação a você buscar, em relação a você poder usufruir, é só uma questão de atitude. E não vai mudar nada, absolutamente nada, se você verdadeiramente não quiser. Eu posso ler 10.000 livros aqui para vocês. Eu posso trazer vários conteúdos para vocês. Eu posso dar tudo aquilo que vocês precisarem de conhecimento. Mas não vai adiantar nada se a mente de vocês estiverem fechadas. Se as mentes de vocês estiverem fechadas, não vai adiantar absolutamente nada. Nenhum pedacinho da armadura de vocês vai cair se vocês não se entregarem ao processo de crescimento, ao processo de desenvolvimento, ao processo de transformação. Se vocês simplesmente não pegar o orgulho de vocês e moer, como diz o meu coach, se vocês não pegarem o ego de vocês e simplesmente zerar. Porque, gente, pessoas assim são infelizes. Pessoas orgulhosas demais são infelizes. Pessoas invejosas são infelizes. Pessoas egocêntricas são infelizes. E aí, você quer ficar do lado dos infelizes? Você quer seguir o caminho da mentira em vez do caminho da verdade? Não faça isso com você. A vida é só uma. E você vai viver infeliz até o resto da sua vida? Então, abra sua mente para o conhecimento. Abra sua mente para adquirir tudo aquilo que você não tem. Procure ajuda. Se você não consegue fazer isso sozinho, procure um terapeuta, procure um psicólogo, mas escolha se curar, escolha querer ser melhor para que você viva a sua vida plenamente, para que você viva a sua vida que merece. Não se contente com pouco, não se contente com aquilo que você inventou sobre você. Isso é ruim, isso é péssimo. Isso já está morto. Isso já está morto, entendeu? Então sai daí dessa casca, sai daí desse lugar que você se enfiou, saia dessas armaduras e venha viver uma vida de verdade, uma vida plena. É esse o recado que eu tenho para dar para vocês hoje sobre o Castelo do Conhecimento de Robert Fisher, o Cavaleiro Preso na Armadura. Grande beijo e até mais.